Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Você que ligou a televisão agora, conversa com a Procuradora de Justiça Patrícia Rego. E claro, o assunto hoje no programa é exclusivo para a gente avaliar essa situação que, se não nos contempla inteiramente, nós precisamos entender isso como um caminho, digamos que nós estamos indo para o rumo correto, não é? Saímos do primeiro lugar em feminicídio, estamos em quarto. Estamos tentando aqui entender essa situação. Nós não podemos, e aí eu faço um convite a você. Você pode apertar o biloto aí, Miqueias? Pode ser? Olha, uma coisa é você pelejar para que você tenha o pensamento crítico, o senso crítico a todo custo. Ok, isso aí é importante. Nós não precisamos e nem podemos ficar querendo dourar a pílula ou pelo menos colocar florzinha dentro de um caixão, né, parceiro? A gente precisa entender a realidade como a realidade é. Tudo bem. Só que o que os números estão falando é que nós saímos de primeiro e estamos em quarto. É isso que a procuradora está dizendo aqui. Então, poxa, isso aí é algo que a gente precisa entender como digamos, as condutas, as decisões foram tomadas e deram resultado prático, com destaque para Rio Branco, que ano passado não registrou o feminicídio. Procuradora, você estava falando que, e eu lhe interrompi bruscamente, que há outros personagens envolvidos nesse movimento. Eu queria que você concluísse o raciocínio, por favor. A causa do feminicídio, tem várias causas, claro, mas a causa fundamental do feminicídio, a gente sabe, isso é dito toda hora, sempre que eu venho aqui, você fala muito disso também, tá? Que é o machismo estrutural, que gera uma desigualdade, que naturaliza as violências do dia a dia, que chega a matar mulheres pela sua condição de sexo feminino. Enquanto nós não mudarmos como sociedade, né, deixarmos esse legado dessa sociedade patriarcal, né, enterrarmos o machismo estrutural e termos, de fato, igualdade, esse cenário demora a mudar. Portanto, nós, enquanto sociedade, temos um papel fundamental nisso, de discussão, de alertar, não é? Para que a gente comece a visualizar essas violências que a gente não enxerga e naturaliza, de discutir isso em escolas, de discutir isso em empresa, dando visibilidade para a desigualdade, por exemplo, salarial, que hoje nós acordamos com estatística também. O Brasil, no setor privado, as mulheres, de fato, ganham menos que os homens fazendo o mesmo trabalho, de mais mulheres ocupando espaços de poder em espaços públicos, como, por exemplo, no sistema de justiça, nos tribunais superiores, nos tribunais de justiça, nas chefias de órgãos. Enquanto isso não mudar, a violência vai permanecer. Então, é preciso uma mudança estrutural que envolve o setor público e a sociedade. A sociedade precisa se envolver, né? E a gente busca fazer essa discussão, jogar holofote, para que a sociedade se envolva. E aqui no Acre, a gente precisa também reconhecer que o setor privado tem se envolvido nessas questões. De que forma? Você falou isso antes e eu não entendi direito. Na pandemia, vou te dar um exemplo concreto. Na pandemia, quando as mulheres estavam trancadas dentro de casa, porque não podiam acessar os serviços, que num primeiro momento estavam precarizados, não é verdade? Nós nos mobilizamos enquanto Estado do Acre, né, órgãos públicos, para poder buscar alcançar essas mulheres. E a parceria com o comércio, com o setor de supermercados, de farmácia, foi fundamental para que elas pudessem ter esse acesso, para que a gente divulgasse os números de denúncia, para ter esse acesso virtual, para que isso fosse comunicado. Nós fizemos parceria com a Associação Comercial, nós fizemos parceria com o Sindicato dos Supermercados, das farmácias, e houve uma receptividade muito grande. Nós fizemos parceria já com mulheres empresárias aqui na busca do empoderamento de mulheres no mercado de trabalho. Então, a própria imprensa precisa evoluir na linguagem, muitas vezes, mas a imprensa tem contribuído. Olha, eu peguei um dado para trazer aqui, nós tivemos 27 matérias no Prêmio de Jornalismo trazendo essa temática do empoderamento feminino. Já é uma espécie de convencimento, né? Exatamente. Da importância. Então, isso é um esforço, não é? Da sociedade, um esforço e uma esperança para a sociedade acriana,
que a gente pode vislumbrar uma melhora nesse cenário e que a gente pode ter, sim, uma vida no estado do Acre para mulheres e meninas livres de violência. Procuradora, você falou que Rio Branco, ano passado, não registrou feminicídio. Não registrou. Se Rio Branco não registrou feminicídio e nós ainda estamos em 4º lugar, então eu queria que o Miqueias colocasse na tela, Miqueias, por gentileza, um quadro que mostra, está aqui, então, um quadro que mostra a interiorização desse problema do feminicídio. Vamos lembrar, procuradora, que hoje as manchetes foram o quê? No Brasil inteiro houve um aumento recorde de feminicídio, 5%, apesar da redução do número de assassinatos no país. Então, nós temos um país que está assassinando menos, mas matando mais mulheres. Não é isso? Isso. Exato. E isso é um dado bom que você trouxe, porque enquanto a média, né, nacional, a taxa de feminicídio, ela subiu, não é? Ela foi de 1,2 para 1,3, nós diminuímos. Enquanto houve mais feminicídio em 2021 no Brasil, que eu acho que foi 1 a cada 6 horas, né? Morreu uma mulher vítima de feminicídio. Esse dado permanece, né? A cada 6 horas uma mulher assassinada no país. Mas o número de mulheres foi maior, né? Teve um incremento de 5%. Porque eles pegam na média, né? Nós diminuímos 23%. Então, nós estamos indo justamente no sentido contrário à média nacional. O nosso movimento é contrário. Esse mapa, vamos lá. O que é que a gente pode entender, né, dos dados? Esse fenômeno do feminicídio diminuiu, baixou, mas ele está sendo interiorizado, né? Então, nós tivemos, por exemplo, 2 municípios no estado que não tinham, desde a série histórica de 2018, nenhum registro de feminicídio e que o ano passado ocorreram feminicídios, que foi Assis Brasil e Brasileia. Nós temos Feijó, um município muito pequeno que está no topo do ranking do estado. Foi o município que mais teve feminicídio o ano passado, não é? Então, a gente precisa olhar melhor para isso, fazer um trabalho da rede, né, de empoderamento dos conselhos municipais, de criação de onde não tiver conselhos, de políticas públicas municipais, com envolvimento do prefeito, da Câmara de Vereadores e, sobretudo, capacitações, né, para as pessoas que trabalham. Capacitações para quem já está... Para quem trabalha com a violência, né? Para os conselhos, para os agentes públicos, do sistema de justiça, da polícia, isso é muito importante. Qual é a mulher que está morrendo? Qual é o perfil dela? Já tem O perfil não muda, então. O perfil segue o mesmo perfil. Nós temos ali 85% dessas mulheres que morrem, elas são pretas ou pardas, né? Então, são pretas ou pardas? Pretas ou pardas. São mulheres com pouca escolaridade, são mulheres que estão fora do mercado do trabalho ou com uma renda muito baixa. Elas estavam sob proteção da justiça? Sobre aquelas medidas protetivas? As mulheres que morreram ano passado no Acre, nenhuma delas tinha medida protetiva. E no ano de 2021, apenas 2 tinham medidas protetivas. Das mulheres que morreram em 2021, 2 tinham medida protetiva e morreram. E em 2022, nenhuma tinha medida protetiva. O que isso indica? Pois é, na minha visão, e pode haver, inclusive, questionamento, mas eu vejo que a medida protetiva protege a mulher. Porque se nós tivemos em torno de 2.000 medidas protetivas concedidas o ano passado, no estado, que é mais ou menos esse número, e nós tivemos 10 mulheres assassinadas e nenhuma delas tinha medida protetiva, significa que essas 2.000 foram protegidas. Mas a gente precisa avaliar também os dados de tentativa de feminicídio. Mas a medida protetiva, ela protege a mulher. Ela, quando ela é concedida, quando ela é executada com eficiência, ela protege e ela garante a vida da mulher. Por isso que é importante denunciar, por isso que é importante procurar a delegacia, por isso que é importante procurar as autoridades públicas e pedir a medida protetiva, porque ela de fato é efetiva.
Tem As gente que não mulheres acredita morreram, nisso, né? certamente não tiveram a oportunidade de denunciar, de procurar uma delegacia e tiveram as suas vidas ceifadas. Tem gente que entende que o agressor, quem quer matar a mulher, ele não se intimida pela ação do TJ, nem pelo policial, nem por ninguém. Quem vai lá e mata. Itaã, qual é a lição, no meu sentir, que nós podemos tirar dessas estatísticas hoje? É que o feminicídio, ele é um crime que é prevenível. Ele é prevenível. Mas ele é previsível também. Nós sabemos que vai acontecer, nós sabemos que uma mulher preta ou parda, que uma mulher pobre, que uma mulher do lar, na sua casa, vai morrer. Mas nós temos como prevenir. Então, e é exatamente isso aqui que o dado revela. As mulheres que morreram ano passado não tinham medida protetiva. Morreram menos mulheres o ano passado do que no ano anterior. Então, nós temos como prevenir. A Mônica Brasileiro está fazendo duas perguntas aqui e eu vou querer também entender como é que eu perguntei agora a respeito qual era a fotografia da mulher que morria. Uhum. E quem mata? Nós temos esse camarada, ele é reincidente no sistema prisional? Como é que é o perfil? Vamos passar para a próxima tela que tem o perfil do infrator. Vamos lá? Opa, vamos ali. lá. Ó. Faixa etária dos autores. 80% dos autores eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas. Quem mata é íntimo, está dentro de casa. Ali, 80% dos autores eram companheiros ou ex-companheiros das vítimas, ok. E no Acre tem um dado que é um dado que chama atenção e que a gente precisa estudar. Porque quem comete feminicídio é alguém íntimo da vítima, é um cidadão comum, é o teu vizinho, pode ser eu, por exemplo. Pode ser qualquer pessoa. Não é o cidadão, o criminoso, quanto mais, não é aquele estereótipo de assassino, exato. Né? Então, via de regra, ele não tem antecedente criminal. Mas no Acre, quase 50% dos feminicidas têm antecedente criminal. Então, esse é um dado que a gente precisa olhar. Ou por tráfico, ou por roubo, ou por outro assalto. Crime. Exatamente. Então, isso aí já precisa ficar atento. Um outro dado no Acre que chama a atenção e que difere do resto do Brasil é que aqui a maioria dos crimes de feminicídio ele é executado com faca, com arma branca, ao contrário do Brasil, que é com arma de fogo. Né? Então, aqui no estado a gente tem esse perfil do utensílio doméstico, do que está ali, até porque no estado os crimes acontecem majoritariamente em casa e no horário de repouso. Isso indica alguma coisa? O fato do camarada estar ali... Como é que é? Isso indica? O fato de matar com faca ou com revólver? Reforça que o feminicídio é um crime que acontece no ambiente doméstico, na casa. Isso é o feminicídio clássico, como sempre foi. O perfil do resto do Brasil é que está mudando para a arma com essa política de armamentista, né? Mas aqui no estado não houve essa mudança ainda. Boa tarde, a Mônica Brasileiro. Obrigado, Mônica, pela sua participação. Boa tarde, excelente pauta. Gostaria de saber se existe alguma assistência, tratamento psicológico para o estuprador. Ela colocou o fato, não sei se ela está aqui fazendo referência ao material do Gazeta Alerta, ou são comprovadamente irrecuperáveis. O único jeito é prisão perpétua? A Mônica Brasileiro está perguntando. No Brasil não tem prisão perpétua, né? Nós temos um limite de pena, essa pena tem uma progressão de regime, então não podemos falar nisso no Brasil. Para pessoas que cometem estupros, homens que cometem estupro, eu desconheço qualquer programa de atenção psicológica, eu de fato desconheço. Deixa eu só complementar, mas para homens que são agressores, que cometem violência doméstica, nós temos grupos reflexivos, Itaã. O Tribunal de Justiça do Acre tem grupos reflexivos, faz um trabalho muito interessante aqui em Rio Branco, conduzido pela doutora Andréa Brito, e é muito interessante, não é? E é algo que, inclusive, pode impactar no enfrentamento à violência doméstica. Esse trabalho, como é um trabalho de terapia, deve botar o machismo desse tamanhozinho assim, não deve? É um trabalho de mudança mesmo, para mudar. De conduta, não é?
e de visão, e que tem, de fato, muitas experiências bem-sucedidas quanto aos grupos reflexivos. Olha o que o José, lá da Vila Acre, está perguntando para você. Itaã, pergunta aí para a procuradora, como o homem deve agir quando a mulher se aproveita da Lei Maria da Penha, se vitimizando e criando fatos que não são reais para prejudicar o seu ex-companheiro? E aí? O José, da Vila Acre. José, eu tenho 30 anos de Ministério Público e já estou há algum tempo atuando na área de violência, né, contra a mulher. É muito raro a gente ver um caso de mulheres que se aproveitam da Lei Maria da Penha para imputar de forma falsa, né, uma denúncia contra o seu marido, contra o seu companheiro. Você conhece algum caso desse tipo? E eu vou dizer por quê. Eu, particularmente, nunca me deparei. Mas é possível que tenha. É possível que tenha. Onde tem gente, né? né? Exatamente. São pontos fora da curva. E vou dizer por quê. Esses números de violência de gênero que a gente tanto fala aqui, a gente precisa sempre atentar que são números subnotificados. Porque muitas mulheres não têm coragem de ir à delegacia. Eu acabei de dizer aqui, as mulheres que morreram o ano passado no Acre, morreram porque não foram denunciar, porque não tiveram uma medida protetiva deferida. Então, elas têm medo, elas têm vergonha, elas pensam nos filhos, elas estão abaladas psicologicamente, destruídas. Elas, muitas vezes, quando vão à delegacia, ao Ministério Público, seja onde for, são maltratadas por servidores que ali estão, que isso acontece, são revitimizadas, são expostas na imprensa, são julgadas, portanto, pela família, né? Muitas vezes dentro de casa, pelos amigos. Então, é muito, muito difícil uma mulher ir até uma delegacia e fazer uma notícia falsa. Se por acaso ocorrer, deixa eu complementar, se uma mulher falsamente denunciar o seu companheiro, ela comete crime de denunciação caluniosa e ela vai ser processada criminalmente por isso também. Aqui, só para chamar um intervalo, o internauta está perguntando se medida protetiva tem prazo de validade. Medida protetiva não tem prazo de validade, né? E há várias decisões nesse sentido. Enquanto a mulher se sentir ameaçada na sua integridade, na sua saúde física, mental, ela tem direito a uma medida protetiva. E eu quero esclarecer que, para a concessão de medida protetiva, a única prova que é suficiente, que é necessária para o deferimento dessa medida é a palavra da mulher que se diz ameaçada. É a necessidade dela. Quando ela afirma que quer, que ela se sente ameaçada, nós, o juízo, o Ministério Público, o delegado, temos obrigação de pedir a medida e conceder, e essa mulher ter a sua medida protetiva concedida. Tá certo. Apenas com a palavra dela. Quem tem ouvido, que ouça. Vamos para o intervalo e vamos continuar a conversa aqui com Patrícia Rego, Procuradora de Justiça do Ministério Público do Acre.